Fantástico. Oferecimento O Boticário. Olá, agora é 00:06. Já estamos na segunda-feira, pós-eleições, e continuamos nessa cobertura especial. O Tribunal Superior Eleitoral registrou lentidão no processo de totalização dos votos hoje. Os resultados da apuração só começaram a sair depois das 10 horas da noite. E terminaram agora há pouco. Nós vamos acompanhar aqui no telão esses números. Em Ribeirão Preto, com 63% ainda dessa apuração, Duarte Nogueira aparece com 45,52% dos votos. Bem depois com a Sueli Vilela, com 20,85% dos votos. Em terceiro lugar aparece Chiarelli, com 10,93%. E Cris Bezerra aparece aqui na quarta colocação, com 7,05%. Como houve esse atraso na totalização dos votos, o resultado da eleição para vereador deve demorar para sair. A Bruna Lucchini conversou com o juiz eleitoral, Silvio Ribeiro, no fim da noite. O resultado da apuração dos vereadores deve demorar um pouco mais para acontecer por conta do quociente eleitoral. O que seria isso, doutor? Boa noite. Boa noite. É um cálculo feito diante dos votos válidos e mais também cada partido recebe um número de votos e o vereador, o candidato a vereador, também tem que ter pelo menos 10% dos votos necessários. Portanto, é uma série de dados, por isso que há demora maior para que haja essa contabilização. O senhor acredita que não saia hoje, então, esse resultado? Dificilmente sairá ainda no dia 15, por conta dessa demora toda dos cálculos da contabilização dos votos válidos, depois por cada partido e também mais o vereador tem que ter 10% pelo menos da cota mínima de cada partido. Deveria sair amanhã em algum horário específico, de manhã à tarde? Existe alguma previsão, então? Não dá para prever isso ainda, por conta principalmente desse atraso na transmissão dos dados. Todo o pessoal amanhã dando continuidade. Por enquanto é muito prematuro apostar que sairia logo pela manhã, na hora do almoço ou de noite. Doutor, muitas pessoas, muitos eleitores tiveram um problema com aquele aplicativo e-Título para justificar o voto. Como é que fica essa situação, principalmente se acontecer o segundo turno? Claro. O eleitor não precisa se preocupar em relação ao segundo turno. Ele continuará apto para votar mesmo que ele não tenha justificado. A justificativa do dia de hoje seria para o eleitor que estava fora do domicílio eleitoral. E ele deveria ter feito isso pelo aplicativo e-Título ou comparecer numa sessão fisicamente para fazer isso. E muitos assim o fizeram. Aqueles que não fizeram dessa forma terão agora 60 dias para apresentar essa justificativa que estavam fora do domicílio eleitoral e o juiz apreciará. Mas para o segundo turno ele estará apto para votar independentemente de já ter apresentado a justificativa. E aí precisa pagar alguma multa agora ou não? Se a justificativa não for acolhida nesse prazo que ele terá para apresentar, precisará pagar uma multa que é imposta pela Justiça Eleitoral. Muito obrigada pelas informações. Voltamos com você, Danilo. Obrigado também, Bruna, pela participação. Então, nesta segunda-feira, o resultado para os vereadores. Foi o tempo de ouvir o juiz eleitoral para que atualizasse aqui para a gente os números de Ribeirão Preto. E você acompanha então na sua tela. Com 100% das sessões totalizadas, Duarte Nogueira aparece com 45,87% dos votos. Foram 115.724 votos. E a Sueli Vilela, com 20,72%, 52.266 votos, e também já está aí na sua tela, apontando segundo turno para Ribeirão Preto. O Tribunal Superior Eleitoral fez um balanço das eleições municipais no Brasil. O TSE comentou o problema na apuração dos votos. A repórter Viviane Abreu traz as informações direto de Brasília. De acordo com o TSE, o dia de votação do primeiro turno foi tranquilo. Não teve grandes filas nas sessões eleitorais e os eleitores respeitaram as medidas de segurança sanitária, como, por exemplo, o uso de máscaras e o distanciamento social. Um dos problemas foi a instabilidade no aplicativo e-Título. O aplicativo teve muitos acessos, principalmente para justificar a ausência de quem não estava no domicílio eleitoral. E também para conferir
onde fica a sessão eleitoral. O que aconteceu? A licitação de novas urnas atrasou e então a Justiça Eleitoral teve que trocar muitos eleitores de local de votação. E nisso, muita gente foi direto na sessão eleitoral, onde já estava acostumada a votar, mas aí quando chegou lá, viu que a sessão mudou. Agora à noite, outro problema foi a totalização dos votos aqui no Tribunal Superior Eleitoral. A previsão era de que os resultados sairiam até às 8 horas da noite, mas até agora o trabalho ainda não foi concluído. De acordo com o presidente do tribunal, um dos supercomputadores falhou e foi preciso consertar, então esse foi o motivo do atraso. Para se ter uma ideia, até às 10 horas da noite, 40% dos votos do estado de São Paulo ainda não tinham sido transferidos aqui para o Tribunal Superior Eleitoral. Agora nós temos 100% da apuração e vamos ver os números em Franca. A candidata Flávia Lancha conquistou 24,61% dos votos e Alexandre Ferreira, 19,34% dos votos. Os dois, então, vão para o segundo turno. Chama a atenção aqui o número de votação que recebeu o atual prefeito Gilson de Souza, que ficou em sexto lugar aí com 6,73% dos votos. O Alexandre Ferreira, do MDB, ficou em segundo colocado, então faz o segundo turno com a candidata Flávia Lancha. E nossa equipe acompanhou o dia todo aí de trabalho em Franca. Desde bem cedo, tinha gente esperando na fila a abertura do portão do maior local de votação de Franca, a Escola Estadual Davi Carneiro Eubank. Nessa escola, votam 6.532 eleitores em 18 sessões eleitorais. É uma escolha de futuro da gente, dos filhos da gente, né? Que alguém pode fazer alguma coisa pra gente. Mesmo sem a obrigatoriedade, a dona Maria de Lourdes, de 82 anos, fez questão de participar da eleição. Eu acho importante por ser uma maneira de você colaborar com as coisas do Brasil, né, que está muito ruim, né? Por isso, somente isso. A votação foi tranquila em Franca. 8 mesários faltaram e uma urna precisou ser trocada na Escola Estadual Dr. João Marciano de Almeida, porque apresentou problemas no cabo de energia. Um jovem foi detido por fazer boca de urna perto de uma escola no Jardim Martins. A polícia militar disse que o rapaz de 21 anos estava distribuindo os santinhos de um candidato a vereador. Ele foi ouvido e liberado. E um candidato a vereador foi preso em flagrante na escola Hélio Palermo, no Jardim Dermino, distribuindo santinhos escondido. Nós não tivemos nenhuma ocorrência grave. Nós tivemos pouquíssimos mesários que não compareceram a prestar o serviço eleitoral. Nós não tivemos a ocorrência de crime eleitoral e os casos de comentários sobre propaganda irregular, boca de urna, foram todos verificados e não foi constatada nenhuma irregularidade. Franca tem 238.124 eleitores. As mulheres são a maioria. São 126.420 eleitoras. Elas representam 53% do eleitorado. Todo mundo tem direito de exercer a democracia, de escolher o que é melhor para a nossa cidade, né? Tem que votar sim. Tá certo, a pandemia tá aí, mas a gente tem que votar, a gente tem que exercer o direito da gente, né? Que é porque a pandemia tá aí, que a gente não pode deixar o jeito que tá. Se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que vir votar, porque o voto da gente vale muita coisa. A gente que vai mudar as coisas aqui. As urnas chegaram ao cartório eleitoral pouco mais de 1 hora depois do fim da votação. Mas a cidade também sofreu com a lentidão no processo de totalização dos votos. A competência da 46ª Zona Eleitoral é a transmissão de dados para o Tribunal Regional Eleitoral. Esse serviço foi concluído agora aproximadamente às 8h30 da noite do domingo, dia das eleições. Agora a gente aguarda as orientações do Tribunal Regional Eleitoral, que é o órgão competente para poder fazer a totalização dos votos. Vamos para Sertãozinho, que totalizou agora há pouco também 100% de apuração das urnas. E então tem um novo prefeito, o doutor Wilsinho, com 58,4%. É o candidato que ganhou aí a prefeitura em Sertãozinho. Niltinho apareceu em segundo, com 33,45%. O dia de eleição na cidade foi tranquilo. No maior local de votação de Sertãozinho, os eleitores respeitaram o distanciamento e usaram a máscara de proteção. Na entrada de cada sessão tinha disponível álcool em gel. Cerca de 6.500 eleitores estavam aptos a votar nas 123 sessões da escola. A dona Ivonete chegou cedo para cumprir o dever, uma obrigação que ela se orgulha de sempre ter cumprido. Desde quando eu comecei a votar,
Para mim é importante votar, escolher o candidato certo e pedir a Deus que dê tudo certo para ele poder fazer alguma coisa pela cidade, né, de Sertãozinho. Já a Júlia, que trabalha com RH, sabe da importância de escolher bons funcionários. Mais ainda em se tratando de quem cuida da cidade. Eu acho que a gente tem que exercer nosso voto e se a gente quer mudanças para a cidade, para o país, enfim, a gente tem que fazer valer nosso voto. E votando é o que a gente consegue, né? Se a gente não consegue estar na Câmara ali com o pessoal, a gente tem que dar pelo menos a nossa voz. Sentimento compartilhado pelo Sinaldo. Papel de cidadão, né? Entrar para trabalhar, né? Para fazer um benefício para as pessoas, né? Não adianta só querer entrar para poder não fazer nada, né? De Sertãozinho, a gente vai para Barretos, onde também já terminou a apuração. A candidata Paula Lemos, com 52,2% dos votos, conquistou aí a prefeitura da cidade, seguida pela doutora Gláucia Delegada, que teve 20,79% dos votos. Em Barretos, a votação também foi tranquila. Em frente ao maior local de votação, muitos santinhos espalhados pelas ruas e calçadas. E eleitores indignados com a sujeira. Olha, é uma coisa deprimente, né? Eu, na verdade, não votei em ninguém que eu vi no santinho no chão. Porque só serve para sujar a cidade. É inadmissível que isso exista ainda. 9.000 pessoas votaram nas 22 sessões eleitorais nessa faculdade. A família veio cedo para cumprir o dever com a democracia, sem deixar de lado a proteção. Todas as normas de proteção, álcool gel, na bolsa. Cada um com sua caneta, só mostrar, ninguém vai pegar meu celular. Máscara. Máscara. Barretos tem quase 90.000 eleitores. Foram 28 locais de votação com 226 sessões. Teve gente que não encontrou a sala onde votaria. Eu já fui em 3, 4 lugares para poder saber aonde eu voto. Eu sempre votei 3, 4 anos que a gente vota, 3, 4 eleições que a gente vota aí na mesma sessão. E agora mudaram, tá todo mundo aí, ninguém sabe, entendeu? Mas a maioria votou sem nenhum problema. Foi tranquilo. Rápida. Bem rápida, bem tranquilo. Já nas salas, proteção reforçada. A dona Denise seguiu todos os passos. Antes de votar, higienização nas mãos. Mais um ano exercendo a cidadania. Mais um ano cumprindo a nossa obrigação, né? Precisamos votar. E mesmo sem ter a obrigação de votar, muitos idosos fizeram questão de ir às urnas para ajudar a escolher os futuros representantes das cidades. Para muita gente, domingo também é dia de acordar cedo, principalmente quando se trata de um domingo tão importante para a democracia. Este foi o primeiro eleitor da sessão onde vota. Às 7 da manhã, já estava pronto para exercer o direito de escolher os representantes públicos. Claro, claro. Isso é manifestação de cidadania. O doutor Isaac é veterano na política, já foi vereador, mas agora, por causa da idade, não é mais obrigado a votar. Mesmo assim, venceu a dificuldade de locomoção para registrar o voto na urna. Não tem dúvida. Se tivesse que vir de cadeira de roda, eu vinha também. Este ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, a Justiça Eleitoral reservou o horário entre 7 e 10 da manhã para atender preferencialmente os idosos. E isso deve se repetir nas cidades onde vai ter segundo turno no dia 29 de novembro. Os eleitores com mais de 60 anos têm um papel fundamental no resultado das eleições. Aqui em Ribeirão Preto, do total de 441 mil eleitores, 24% estão nessa faixa etária. E por isso, a escolha dos mais experientes pode mudar os rumos da corrida eleitoral. Quem já passou por muitas mudanças políticas, vota com orgulho e carrega a esperança de que os eleitos trabalhem sempre pensando no povo. Eu julgo muito importante e é isso que eu estou fazendo também. Espera muito na educação, na saúde, nas ruas, na própria cidade, né? A gente tem que ter consciência do que está acontecendo no nosso país e resolver mudar um pouco a situação, né? Vamos ver outras cidades que já definiram os prefeitos. Em Miguelópolis, doutor Naim, do PSDB, foi eleito com 55% dos votos.
Em Cândido Rodrigues, quem assume a prefeitura é Fabrício Roncoli, do DEM. Ele recebeu quase 52% dos votos. Em Restinga, a prefeita é Carla Ferracioli, do PTB. Foram 60,11% dos votos. Santa Cruz da Esperança, Marquindo Dida, do Podemos, com 42,15% dos votos. Em Aramina, Maria, do PSD, é a prefeita com 51,69%. Roberto JRM, do PSD, foi eleito em Altinópolis, 56,48% dos votos. Em Cássia dos Coqueiros, Sargento Jorge, do Patriota, é o prefeito com 40,17%. Na nossa página no G1 você vê todos os resultados e acompanha tudo o que aconteceu aqui na nossa região em dia de eleição. Ótima noite para você. EPTV Eleições 2020.